Você já se perguntou por que empresários brasileiros trabalham duro, faturam bem, mas no final não sobra dinheiro para eles construírem um patrimônio multimilionário? Isso acontece porque existe um assassino silencioso na empresa, que quase ninguém fala. Ele está aí dentro da tua empresa hoje e está impedindo que você construa um patrimônio multimilionário. Infelizmente, esse assassino é você. Sei que é duro falar isso, mas a maioria dos empreendedores brasileiros, eles constroem um negócio com conhecimento técnico muito bom na atividade fim da empresa, mas eles não se preparam para virarem empresários, eles não se preparam para construir riqueza e construir um patrimônio multimilionário. Então o problema de toda empresa é o dono. No final do dia, o dono é responsável por tomar as decisões, o dono é responsável por direcionar o barco, e ele é responsável por construir um patrimônio ou por simplesmente pagar as contas. Então, se você quer sair dessa corrida dos ratos, de faturar bem, ficar pagando impostos, custos, despesas e no final do mês não sobrar dinheiro, eu quero te convidar a assistir os próximos 30 minutos desse vídeo, porque a gente vai aprofundar muito em relação a como construir um negócio multimilionário. Para a gente começar a falar sobre como construir um patrimônio multimilionário, eu preciso introduzir um conceito muito importante chamado equity. Eu falo bastante sobre equity nas minhas redes sociais, no Instagram, principalmente, pablo_rconstantino, mas para eu deixar claro de uma vez por todas, equity é o valor da tua empresa. É como se você tivesse uma maquininha de imprimir dinheiro. E você não vai precificar essa máquina, por exemplo, uma impressora, pelo preço do ativo, pelo preço do mercado. Você vai precificar essa máquina pela quantidade de dinheiro que essa máquina pode imprimir ao longo dos próximos anos. Então vamos dizer que tu tem uma máquina de imprimir dinheiro que vai durar os próximos 10 anos imprimindo dinheiro. O quanto ela consegue imprimir ao longo desses 10 anos futuros. Então, quando a gente mensura o quanto a tua empresa ela pode gerar de dinheiro para os próximos 10 anos e traz isso a valor presente, eu consigo chegar na estimativa de quanto a tua empresa pode valer hoje. E é esse o grande patrimônio dos empreendedores. Não é o prolabore, não é apenas o lucro, é também o patrimônio que a tua empresa significa no mercado. Então, um problema que eu vejo muito comumente nos empresários é eles faturarem muito, gastarem quase na mesma medida, lucrarem pouco, o que sobra em caixa é menor ainda e no final do dia eles não conseguem gerar valor, não conseguem gerar equity. Eu sempre falo que caixa é rei. Muito importante tu conseguir gerar caixa, é legal tu distribuir dividendos, mas mais legal ainda é quando tu consegue alinhar tudo ao mesmo tempo, a geração de caixa com a geração de equity. O caixa ele é o fôlego que tu precisa para construir um patrimônio muito maior do que tu retirar aquele caixa no curto prazo. Então, em outras palavras, basicamente eu estou falando para te abrir mão dos teus benefícios e do teu prolabore, do teu dividendo de curto prazo, para conseguir construir um patrimônio muito maior ali na frente. Eu sei que é difícil tangibilizar isso, parece muito abstrato o equity, porque tu não tem a certeza se em algum momento tu vai vender esse negócio. E a realidade é que a gente precisa entender quais possibilidades do futuro para deixar isso mais claro e mais tangível. No futuro, todo negócio ou ele vai quebrar, ou ele vai ficar de sucessão, ou ele vai ser vendido. Então quebrar não é uma opção, ficar de sucessão às vezes não acontece, mas se for o teu caso, provavelmente tu vai ter que deixar uma empresa bem organizada, uma empresa que também gera valor para os teus filhos. Mas a maioria das empresas opta pela venda. E se eu optar pela venda, eu preciso saber como gerar valor, como vender pelo maior valor possível lá na frente. E como que eu sei como vender pelo maior valor possível? Entendendo as alavancas que geram o equity. Então o equity, ele pode ser ajustado, mensurado, ele pode ser previsto e pode ser planejado. Ele não é uma consequência do acaso, do destino. O equity ele é fruto de uma série de planejamentos que envolvem crescimento, margem e risco. Esses são os 3 pilares do equity. Mais a tua empresa cresce, quanto mais margem ela gera e quanto menor o risco dela, maior tende a ser o valuation. Por exemplo, uma empresa que tem 300 mil de faturamento comparando com outra empresa do mesmo setor que também tem 300 mil de faturamento. Se a empresa A ela vem crescendo 30% ao ano e a empresa B ela não está crescendo, ela está estagnada, o que isso me diz como investidor? Que a empresa A ela vai continuar naquela crescente, óbvio que não é garantido, mas a tendência é, se em 2023 ela cresceu 40 e em 2024 ela cresceu 50,
a tendência é que em 2025 ela cresça 50 ou 60 e em 2026 ela siga nesse mesmo patamar. Então quer dizer que, Pablo, uma empresa que ela tem o mesmo faturamento, ela pode valer mais por conta da taxa de crescimento? Sim, com certeza ela vale mais. Se a tua empresa ela vem crescendo, o teu pilar de crescimento vai falar mais alto quando for calcular o valuation e tu vai ter uma empresa mais valiosa. Então adianta eu crescer a qualquer custo? Por exemplo, eu vou começar a baixar o meu valor, o meu ticket, eu vou torrar minha margem para poder ter um crescimento de receita. Não adianta. E é por isso que é tão importante esse pilar que a Visp desenvolveu lá atrás e vem aplicando em PMEs do Brasil inteiro, porque eu não tenho como pressionar uma alavanca sem considerar as outras duas. Eu preciso crescer, porém eu preciso crescer mantendo as minhas margens. E o que tu quer dizer com margem, Pablo? Eu estou falando de margem EBITDA, por exemplo, lucro operacional da tua empresa. Eu estou falando do LTV do teu cliente, o quanto o teu cliente te deixa de valor, né, ao longo da vida dele. Ah, Paulo, mas o meu modelo de negócio, a minha empresa, não tem como ter um LTV. Tu pode ter um LTV numa tacada só, tu pode receber tudo de uma vez só, ou tu pode construir produtos que sejam correlatos, produtos que tu consiga vender mais vezes para aquele cliente. Então, se tu tem uma venda única, o que esse cliente geralmente compra depois que ele comprou esse produto A? Tu não tem um produto B que ele é um complemento lógico do A? Geralmente sim. Geralmente as pessoas não investem em uma coisa só, elas investem de diversas maneiras em cima de um produto que pode trazer outros como consequência. E o pilar de risco, não adianta eu crescer muito, com margens saudáveis, porém fazendo tudo fora da lei, porém fazendo tudo errado, não pagando imposto, não pagando os encargos trabalhistas, não se preocupando com a estrutura de continuidade daquela empresa, porque ninguém compra uma empresa que vai quebrar amanhã ou que não vai conseguir continuar sem o proprietário. Se tu tem uma empresa que ela depende de ti 100% do tempo para funcionar, ou não 100% do tempo, mas se ela tem uma dependência muito grande, 90% do tempo, tu não tem um negócio, tu tem um alto emprego, tu é um funcionário que não consegue tirar férias, que não tem 13º, que não tem nenhum benefício além de trabalho. Então, para te construir um negócio extremamente valioso e que atrai a atenção de investidores, você precisa focar no pilar de risco, que é a criação de processos, criação de instruções de trabalho, que outras pessoas consigam te substituir os teus colaboradores, os cargos que estão ali, porque se for necessário, outra pessoa pode tocar aquele processo de forma muito tranquila. Uma dica prática que eu posso te dar aqui para construir esses modelos, hoje em dia tem muita inteligência artificial que tu pode utilizar. Por exemplo, tem aquele Cloud que tu coloca aqui em cima da mesa e tu vai conversando com o teu colaborador, ou o teu colaborador mais experiente, ele vai passar o processo de como funciona. O Cloud ele vai transcrever tudo aquilo numa inteligência artificial e você cria as instruções de trabalho. Você pode fazer isso também via Google Meet, por exemplo. Existe uma outra inteligência artificial que é o TLDV, que tu coloca ela ali na reunião, ele vai gravar o vídeo, vai gravar a tela e vai transcrever tudo o que for dito. Então faz a mesma coisa, pega os teus colaboradores mais eficientes, coloca eles para gravar, fica o vídeo salvo, fica toda a transcrição. Tu pode pegar a transcrição, jogar no chat GPT e pedir para ele criar um manual, uma instrução de trabalho com todo o passo a passo. Então o novo colaborador, ele vai ter, além da gravação de vídeo, de como funciona o processo, alimentando o sistema financeiro, alimentando o CRM, enfim, ele vai ter todo o funcionamento ali na palma da mão dele. Então isso vai diminuir o risco de continuidade da tua empresa na mão de uma outra pessoa. Tudo playbookado, tudo com manual, instrução de trabalho, tudo muito bem desenhado. Isso vai diminuir o teu pilar de risco perante investidores, e diminuindo o teu pilar de risco, o teu valor e a tua liquidez também aumentam. Como assim liquidez, Pablo? Liquidez é o que todo empreendedor ele tem medo, ele tem receio, né? Por que o equity ele não é tão difundido? Porque os empresários acham que a sua empresa não tem liquidez, ou seja, ela não pode ser vendida, ela não pode ser transformada em dinheiro. E aí eu quero trazer um ponto aqui, que vem muito da minha experiência, que é o seguinte: eu já vi investidor comprar a empresa simplesmente porque o filho dele se mudou para uma determinada cidade para poder morar com a esposa e nessa cidade o menino precisava fazer alguma coisa. E aí o cara foi lá e comprou uma empresa para dar para o filho tocar. Agora vamos excluir qualquer opinião em relação a esse movimento, se faz sentido, se não faz, se tu faria ou não faria. Mas a lógica é, bom, existe um investidor que ele comprou uma empresa simplesmente porque o filho se mudou para a cidade por conta da esposa. Também existe o caso onde o investidor ele compra múltiplas empresas de vários setores diferentes
montando um grupo, montando um ecossistema. E talvez a tua empresa possa fazer sentido para um investidor que tu nem imagina que ele tem interesse no teu negócio. Outra possibilidade de venda muito comum é um concorrente teu adquirir o teu negócio. Então hoje, provavelmente tu ainda não está querendo vender a tua empresa. Talvez já tenha escutado falar de equity, talvez já tenha buscado algum tipo de informação em relação a isso, mas nunca foi a fundo. Então eu tô aqui para te entregar as chaves do castelo. Talvez o teu principal concorrente seja o teu possível investidor, o teu possível comprador. Esse cara, ele pode garantir a tua aposentadoria. Então, M&As, né, fusões e aquisições, compra e venda de empresas, é muito comum em empresas que já estão no mesmo setor. E por que isso acontece, Paulo? Porque é muito mais fácil tu vender para alguém que já sabe como funciona o teu negócio. E aí tu imagina o Pablo que tem uma experiência prática em professional service. Eu já tive empresa de tecnologia, empresa de serviços, que eu acabei vendendo essa empresa. Então eu construí um negócio, a gente cresceu pra caramba, acabou comprando outras empresas que eram complementares à nossa estrutura, montamos um grupo e eu vendi a minha participação nesse negócio. Então o meu conhecimento de professional services, de empresas de serviços, é muito valiosa, porém para outras empresas do mesmo segmento. Agora, tu imagina se o Pablo ele vai comprar um negócio de indústria. E a indústria tem as suas particularidades, tem o seu modelo de negócios, tem margens extremamente baixas, já não é o tipo de negócio que eu gostaria de entrar e eu não tenho tanta experiência e tanta familiaridade para poder assumir aquele negócio de uma hora para outra e alavancar ele e trazer grandes mudanças. Já o investidor estratégico, um concorrente, ele já sabe de todas as particularidades, já sabe como funciona a tua empresa, ele já entende as nuances, as coisas certas e as erradas que podem acontecer. Então esse cara tem uma facilidade, uma possibilidade maior de aquisição do que um outro que não é do teu setor. Mas Pablo, quer dizer então que nenhum outro investidor, nenhum outro empresário pode comprar o meu negócio se ele não for um concorrente meu? Não é nada disso. Existem sim investidores financeiros. Investidores financeiros, eles aportam em empresas que eles não operam. Eles simplesmente têm o poder do dinheiro, eles vão lá e compram, fazem uma aquisição de uma empresa que eles não sabem operar. Mas esses negócios geralmente são de cheques de 100 milhões para cima, porque a empresa ela já precisa estar bem estruturada para que ela possa ser vendida para um fundo ou para um investidor financeiro. 100 milhões eu diria que é o cheque bem baixo até para esse tipo de movimentação, tá? E para ti que assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te dar de bônus aqui, ó, 3 armadilhas básicas que a maioria dos empreendedores cometem ao construir ou ao tentar construir um patrimônio multimilionário, ao tentar gerar riqueza e equity através da sua empresa. A primeira delas é confundir faturamento com equity. Eu te dou plena certeza que faturamento ele não está ligado a equity. O que de fato vai gerar equity, como eu expliquei no segundo pilar de margem, é o que tu gera de caixa. Então, Pablo, quer dizer que só caixa já me gera equity? Não necessariamente. O caixa ele vai ser o oxigênio que tu precisa para poder construir equity, trabalhando nos outros 2 pilares. Então eu gero caixa para poder reinvestir no meu negócio, que vai aumentar o meu crescimento. Em compensação, eu também preciso controlar o pilar de risco. Você pode ter um faturamento multimilionário e ser pobre em patrimônio, ser pobre em equity. A segunda armadilha é não preparar a tua estrutura de gestão financeira, de governança, a tua estrutura que vai dar a segurança necessária que o investidor precisa para poder aportar no teu negócio. Sem informação, sem confiança. Sem confiança, sem um possível comprador para tua empresa. E a terceira armadilha é principalmente pensar no curtíssimo prazo. Fica muito focado no que entra, o que sai e o que sobra, naquela gestão de curtíssimo prazo em relação ao teu fluxo de caixa, em relação ao teu processo de vendas, e não olhar para o teu LTV. E não é o LTV de Lifetime Value, o LTV de Long Term Vision, a tua visão de longo prazo. Tu precisa desenvolver muito bem uma visão de longo prazo, e aqui eu quero te dar um insight. Eu quero que tu pense em qual estágio tu está hoje em termos de patrimônio e onde tu de fato quer chegar. Então, Pablo, mas fica muito abstrato isso. Vamos lá. Hoje, qual é o teu patrimônio pessoal? Considera todos os teus imóveis, veículos, considera a tua empresa, tudo que tu tem de bens. E agora pensa 5 anos para frente, onde tu quer estar. Esse já é o ponto de partida. E pode fazer meio que a dinâmica do gênio da lâmpada. Esfregou uma lâmpada ali, apareceu um gênio e perguntou: quanto tu quer estar de patrimônio em 2030? Anota esse número, anota o número atual
E aí tu vai ter uma linha da onde tu quer chegar. E assim fica muito mais fácil. Senão tu não sabe para onde tu tá remando, tu não sabe para onde tu tá levando o barco, tu já está perdido, então imagina as tuas lideranças, imagina os teus gestores, os teus coordenadores e os teus colaboradores. Se o empreendedor ele não tem isso muito claro, muito bem desenhado, ele não consegue direcionar o time. É a partir dessa visão de longo prazo que tu começa a construir as tuas metas. Então a tua meta de vendas não tem que ser uma meta só para gerar faturamento. A tua meta de venda ela tem que ser estruturada com base na onde tu quer chegar de valuation, onde tu quer chegar de equity. Então se eu tenho uma empresa que hoje vale 10 milhões, por exemplo, e eu quero chegar em 100 milhões, eu tenho um caminho a percorrer. Esse caminho passa por crescimento, margem e risco. Esse caminho passa por eu gerar mais EBITDA, ele passa por eu ter mais clientes. Então eu vou estruturar o meu time comercial para atingir aquelas metas que vão me fazer chegar nos 100 milhões. Então é uma conta que eu tenho meu estágio atual, meu estágio futuro, fica muito mais fácil de eu traçar essa linha e definir as minhas metas. Com as minhas metas bem definidas, eu consigo direcionar os meus gestores, os meus líderes, meus diretores, para que eles cumpram aqueles indicadores. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu quero te convidar a seguir Pablo@rconstantino e Visp Capital no Instagram. Mas Pablo, por que tu falou lá no início do vídeo que o verdadeiro assassino de equity era eu? Porque a maioria dos empresários não desenvolveu essa mentalidade de equity. Equity é uma mentalidade, equity é uma visão, é um conhecimento técnico que tu precisa adquirir, tu está aqui assistindo esse vídeo para isso, e que tu começa a colocar em prática de maneira intencional. Equity não é um reflexo do além, um reflexo que do nada a empresa ela gerou valor e o empresário vendeu seu negócio por múltiplos milhões. A partir do momento que o empresário muda, a empresa muda. Então o verdadeiro assassino do equity não é o governo, não são os impostos, não é a folha de pagamento, não é a estrutura de software que não te entrega os indicadores que tu gostaria, não é o teu financeiro que faz o contas a pagar, a receber as rotinas do dia a dia, que isso é uma área de tesouraria básica, e no final do dia, esse pessoal ele não vai se preocupar com a tua construção de patrimônio. O equity, sem dúvidas, é o teu maior patrimônio e você precisa dar a devida atenção para isso, para conseguir guiar e transformar, planejar isso de maneira muito sólida. É isso que a gente faz aqui diariamente para os nossos clientes. Existe todo um planejamento, uma estrutura, um planilhamento desse desenho de aonde a empresa está indo. Imagina que tu está descendo um rio com um monte de gente ali remando junto contigo. No final desse rio, tu não consegue enxergar para onde tu tá indo direito e tu nem sabe onde esse rio vai dar. Em compensação, tu não consegue guiar as pessoas que estão remando junto contigo para alcançar o resultado final. Agora, quando tu desenvolve a mentalidade de equity, é como se tu saísse ali daquele papel mais operacional, enxergasse todo aquele rio de cima com um drone e tu visse exatamente as curvas que vão ter no meio do caminho e tu desce de novo agora com mais informação, com planejamento, tu já sabe como posicionar os teus remadores, onde um tem que aplicar mais esforço, onde o outro tem que aplicar, quais os percalços que tu vai ter, os desafios, então tu tem um planejamento mais sólido para conseguir alcançar os teus resultados. E para te ajudar mais ainda, tu que assistiu esse vídeo até aqui, eu separei 5 sugestões para te aplicar agora no teu negócio, que com certeza vão te gerar muito resultado e vão te fazer chegar mais próximo do equity que tu tanto busca. Primeiro delas, ter uma estrutura de DRE confiável. DRE, para quem não sabe, é o demonstrativo de resultado do exercício, que vai te mostrar de maneira gerencial como que a tua empresa tá. Dependendo do modelo de negócio, pode-se construir um fluxo de caixa no formato de DRE. Por que a maioria dos empreendedores não dá o devido valor para isso? Porque a contabilidade geralmente manda um DRE. E o que tu olha na contabilidade, para a maioria dos pequenos e médios empreendedores, não reflete a tua realidade. Mas tu pode construir isso de maneira gerencial, que é o que de fato acontece na tua empresa. Então, classificando todas as receitas, todos os impostos, custos, despesas, aí tu vai saber a tua margem EBITDA, tu vai ter os teus rendimentos de aplicações, os teus juros, tu vai ter as tuas retiradas e o que sobrou em caixa. Então, esse caminho do dinheiro é muito importante que tu consiga identificar isso. Segundo, mapear os riscos do negócio. Cada setor vai ter riscos diferentes. Alguns vão ter um risco tributário maior, outros vão ter um risco trabalhista, outros vão ter um risco ambiental. Algumas empresas, por exemplo, no setor de telecomunicações, necessitam de autorização das companhias de energia para poder passar o cabo de fibra óptica, isso é um problemão. E se não tiver regularizado, vai aumentar o pilar de risco. Outro ponto, como eu já expliquei, é a questão dos processos muito bem estruturados, muito bem organizados, todo mundo sabendo o que tem que fazer,
o indicador que tem que entregar e qual indicador, se eles não entregarem, vão fazer com que eles sejam demitidos. Imagina na tua empresa, os teus líderes, os teus gerentes, os teus colaboradores sabem qual número eles têm que buscar e entregar todos os meses? 3. Criar um plano de crescimento escalável. Um plano que mostre exatamente onde tu está hoje e onde tu quer chegar. Nesse meio do caminho, essa linha vai ter todo um planejamento, uma construção de quanto tu tem que vender, com qual margem, qual equipe tu precisa para conseguir vender aquela quantidade de vendas do teu produto ou serviço, quanto que tu vai gastar de CAC, né, o custo de aquisição do cliente, quanto que esse cliente que tu trouxe para dentro de casa vai te deixar ao longo da vida dele, aí o LTV. E principalmente não esqueçam quanto de valor a tua empresa tem que estar gerando até 2030. 4. Definir quais são os teus múltiplos de valuation. Talvez até fazer um exercício de valuation. Para fazer um valuation, tu tem os teus dados já gerenciais que tu pode contratar uma assessoria que vai avaliar o teu negócio, dizendo exatamente quanto que o teu negócio vale. A partir desse valor estabelecido, tu pode dividir ele por qualquer métrica da tua empresa. Faturamento, EBITDA, quantidade de clientes, dentre outros. Assim, você vai inclusive pensar em formas de crescimento inorgânico, ou seja, tu pode crescer de forma orgânica, adquirindo clientes através de marketing e vendas, ou crescer de maneira inorgânica, comprando outras empresas. Sabendo o teu múltiplo, vai te ajudar a precificar melhor esses concorrentes. E quinto, estabelecer políticas mínimas de controle, de auditoria sobre os teus números. Então tu precisa saber o que é o mínimo aceitável em relação aos teus indicadores e principalmente monitorar esses indicadores todos os meses, criar esse histórico, essa história de gestão. Se você é um empresário que não quer vender necessariamente neste momento, mas que sabe que em algum momento isso vai acontecer, eu já te sugiro começar a preparar a tua empresa agora. Não tem como tu fazer um planejamento de venda que vai acontecer em 3, 6 meses. É algo que tu precisa começar a estruturar agora, para talvez daqui a 3, 5, 10 anos nós consigamos fazer uma venda multimilionária com muito sucesso. Então, se você quer saber como gerar milhões em patrimônio, construir a sua empresa, construir um planejamento bem estruturado e sólido que vai te guiar para os próximos anos, a partir de agora, eu quero te convidar a seguir lá no meu Instagram, Pablo R. Constantino, e mandar uma mensagem falando que viu esse vídeo, porque o meu time vai fazer um diagnóstico da tua operação e identificar esses potenciais de crescimento e geração de valor. Se tu gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos, empresários que precisam escutar esse tipo de informação e ter esse conhecimento, porque eu tenho certeza que vai gerar muito valor para eles. E não seja egoísta, clica aqui no joinha e segue a Visp Capital lá no Instagram. E se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a compartilhar com os teus amigos empresários que também precisam ter acesso a esse nível de informação para que eles consigam ter essa visão de longo prazo e preparar os seus negócios para uma venda multimilionária. Você vai estar ajudando ele a gerar múltiplos milhões. Até mais, um abraço!